Fala pessoal, tudo bem? Depois de 3 meses do meu último vídeo, em que eu contei um pouquinho da minha trajetória entre engenharia, medicina, escola, escolhas, eu vim aqui entregar para vocês esse segundo vídeo, né, que vai ser sobre os meus acertos e notas no Enem 2024, que eu já tinha comentado um pouquinho no último vídeo até, mas decidi fazer um pouquinho mais detalhado hoje, mostrar realmente as notas, falar no geral minhas dificuldades no dia da prova, quais estratégias eu usei. Então esse vídeo é mais para ajudar as pessoas. Eu sei que tem muita gente que gosta de ver nesses vídeos de acertos e notas. Eu também gostava muito de acompanhar, sempre procurava. Então eu vim gravar nesse intuito hoje. Vamos lá. Começando pelo primeiro dia, eu peguei o caderno amarelo, certo? Já tá aqui na capa, né? Tá ao contrário, mas em linguagens eu fiz 43 das 45, que foi a área que mais me surpreendeu no Enem. E aqui é de humanas, né? Que eu fiz 41 das 45, também foi muito boa. Lembrando que eu fiz a prova sem estudar nesse ano, tava fazendo faculdade e tal. Eu contei já sobre isso no outro vídeo, né? Então não vou ser repetitivo aqui. Enfim. Esses foram meus acertos no primeiro dia. A prova de linguagens foi bem tranquila, né? Eu acabei errando algumas besteiras, para falar a verdade. As duas questões que eu errei foram essas. Essa aqui do teclado amazônico, que eu não entendi direito, não associei direito na hora da prova. E essa aqui, que foi dessas esculturas. Acho que era difícil em média, essas questões aqui. E foi isso, basicamente, assim, do espectro de acertos. Já já eu falo um pouquinho sobre estratégia. Em ciências humanas. Aqui, como foram mais questões que eu errei, não vou comentar todas, né? Foram 4. A prova de humanas também bem mais fácil. Esse Enem 2024 veio mais fácil, no geral, do que os outros. Todo mundo sabe disso, né? Tanto que o número de acertos subiu muito, no geral, para ser aprovado em medicina. Inclusive, eu não falei ainda, mas 156 acertos das 179 questões, né? Que foi anulada uma. Acabei errando algumas questões fáceis de humanas, mas como eu fui fazer a prova de última hora, né? Inclusive eu nem ia fazer o primeiro dia, eu ia fazer só o segundo, e acabou que o que me aprovou na prática foi o primeiro dia e não o segundo, porque as minhas notas do primeiro dia foram bem melhores. E aí eu já posso adiantar um pouquinho das minhas notas. Em linguagens eu fiquei com 732,1 de TRI. Eu achava que podia vir um pouquinho maior, mas como muita gente acertou mais em linguagens nesse ano, né? Então a tendência era baixar mesmo. Bom, é isso, né? 43 acertos foi muito e foi um diferencial realmente para minha aprovação. E na UFPB a média é simples, né? Mas, por exemplo, na UERN, em que o peso é 3 para linguagens, eu subia bastante, tanto que eu tava passando pro primeiro semestre e tal, mas por ser em Mossoró, acabei escolhendo a UFPB, que é mais perto aqui de Natal. Então essa foi minha nota em linguagens, né? E em humanas eu fiquei com 749,9. E foi uma nota bem legal, né? Eu gostei muito. No Enem 2023 foi uma área que foi péssima pra mim. Eu fiz 38 acertos, se eu não me engano, e fiquei com 780 de TRI, foi horrível. Foi uma evolução muito boa, apesar de terem sido só 3 acertos, mas TRI mudou muito a minha média geral. E aí, só falando rapidinho sobre estratégia de prova, começa abrindo no meio da prova, que aí você vai achar a redação e o tema. A primeira coisa que eu fiz foi fazer isso aqui: circular o tema, as palavras-chave do tema, e começar a anotar já repertórios que vieram à minha cabeça na hora. Depois, no meio da prova, né, eu fui anotando outros, mas essa foi meu primeiro reflexo, assim, durante a prova. E aí eu comecei já na prova de humanas. Muita gente fala pra não ir na ordem, mas eu costumo seguir mesmo a ordem. Se eu vejo que é uma questão muito difícil, eu pulo. Eu gosto sempre de olhar essa referenciazinha aqui, né? Tanto que eu circulo às vezes, porque ela já entrega de que autor é ou de que livro é. Isso é muito importante. E eu segui assim, eu acho que eu fiz umas 15, 20 questões primeiro de humanas. Aí depois eu dei uma olhadinha na redação, fiz a introdução. No caso, no rascunho, né? Eu costumo escrever rascunho, nunca fiz redação direta. Tá aqui todo o rascunho. Isso aqui é até o D2, isso aqui é a conclusão, que acabou não cabendo aqui. Ficou meio confuso também a redação. Enfim, acabei me atrapalhando um pouco. No geral, a prova de humanas foi isso. Eu fui seguindo essa ideia de fazer as questões na ordem. Aí eu vim aqui para linguagens, eu comecei a fazer em inglês, porque eu vi que estava bem legal a prova, estava relativamente fácil. Certo, e aí a prova de linguagens, ela seguiu o padrão dos anos passados, mas não sei, havia algo de mais fácil realmente nessa prova. Eu senti muita fluidez, assim, fazendo, não senti que eu cansei, apesar de que vi muita gente reclamando que era só texto, texto, texto. Bom, mas é uma prova de linguagens, né? Acho que foi isso no primeiro dia, eu segui no final fazendo a redação, eu gosto de terminar a prova fazendo a redação, foi o que eu fiz. E eu fui sem esperança mesmo pro primeiro dia, quando eu corrigi, cheguei em casa e corrigi, nossa, foi uma surpresa gigantesca. Segundo dia, né, tá aqui eu peguei a prova cinza, já foi mais complicado, como vocês podem ver, em natureza eu fiz só 34 questões das 44, né, porque teve um anulado, aquela de física, e em matemática eu fiz 38, eu tinha certeza que eu tinha feito 39, fui corrigir de novo, e aí eu fiz 38. Rapaz, até rir me salvou muito nesse ano. Eu fui pra prova também, já tendo essa ideia de fazer a prova seguindo aquela lógica de fazer as questões fáceis e médias primeiro, e depois as difíceis. Não tentei
Sabe quando a gente se sente desafiado por uma questão e passa tempo nela? Acho que eu tive esse problema no meu ano do pré, apesar de ter simulado bastante. Aí eu disse, tá, não vou fazer isso nesse ano. E acabei fazendo também uma questão, essa questão aqui, cara. Que questão desgraçada. Enfim, acabei errando ainda. Eu comecei por matemática, né? Não me arrependo, acho que foi uma boa ideia. E naturezas, eu fui zero esperança. Por quê? Eu nunca tive muita afinidade com biologia no meu ensino médio. Pois é, eu vou fazer medicina e não tenho afinidade com biologia. Todo errado, né? Eu não tive como revisar também, né? Revisei assim, um dia antes. Isso não é revisão. De química eu ainda tinha visto alguma coisa, né, na faculdade, porque eu paguei química geral, então ainda tinha alguma esperança. E física eu sempre gostei, sempre mantive atualizado. E acabou que eu fiz só 34, e isso me rendeu 701,5 de TRI, foi pouco também. Eu, sinceramente, não achava que ia passar. A natureza desvalorizou muito. Porque também não foi meu foco no dia da prova. Eu acabei focando em matemática. Não sei se foi o ideal, pra ser sincero, mas eu não tinha na minha cabeça passar pra medicina. Acho que hoje em dia, como eu já tô passado, não fez tanta diferença. Mas eu só tô passado na UFPB porque lá é média geral. Por exemplo, não passei aqui na UFRN Natal, porque aqui o peso pra natureza é 3. Então você tem que ir pra sua prova sabendo escolher. Acabei acertando mais de química, se eu não me engano. Foi 12 de química, 11 de física e 11 de biologia. Pô, errei algumas questões simples. Essa aqui, por exemplo, sobre membrana plasmática em biologia. Coisa besta, realmente pouca coisa de biologia eu lembrava. Mas enfim, a prova de naturezas, ela veio parecida com as outras provas. No Enem 2023 eu tinha acertado 38, que foi um acerto legal pra mim. Eu tive 754 de TRI, se eu não me engano, 758, não sei ao certo. Enfim, foi muito bom pra mim em naturezas, né? Se eu tivesse repetido esse desempenho, poxa, minha nota teria aumentado, minha média geral, né? Mas nesse ano, eu acho que os acertos de natureza também baixaram. Minha turma média, acho que foi 38, 37 acertos. Então, 34 me renderam essa nota. Acho que poderia ter sido melhor, mas foi uma nota muito boa. Em matemática foi 38, eu esperava mais. Eu queria fazer 40, 41, mas minha TRI foi bem grata, graças a Deus. Foi 862,7. Aí você fala, poxa, mas 862,7 é uma TRI boa pra matemática. É e não é, né? Eu passei assim, né? Mas eu queria fazer 40 porque eu também dava aula particular de matemática, então estava bem atualizado, assim, sobre esses assuntos. Mas eu não tinha mais aquele pique de fazer questão rapidamente, então acabei me sentindo bem letárgico, assim, no meio da prova. Essa prova de matemática foi bem padrão. O primeiro dia, no geral, foi mais fácil nesse Enem. E aí, agora eu queria mostrar um pouquinho das minhas notas, né? Apesar de já ter falado, acho que mostrar também é legal. Então aqui minhas notas, conforme eu já tinha falado, eu já falei todas, né? Mas enfim, só repetindo. Linguagens eu acertei 43 das 45 e eu fiquei com 732,1. Ciências humanas eu acertei 41 das 45, eu fiquei com 749,9. Esse primeiro dia aqui foi o que me aprovou, tenho plena convicção disso aqui. Ciências da natureza foi ruim. Foi ruim, né? Pra medicina foi inimaginável passar com essa nota. Graças a Deus que eu passei. Uma federal boa ainda. Mas eu fiz 34, né, das 44, teve uma anulada. E fiquei com 701,5. E em matemática, eu fiz 38 das 45 e fiquei com 862,7. E aí a redação, né? Já deu spoiler aqui, sem querer, querendo, da redação. Vamos falar um pouquinho sobre essa redação? O tema foi Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E aí eu anotei algumas palavras-chave, como etnia. Etnia foi a única palavra-chave que eu anotei, aparentemente. Mas aí meu argumento 1 foi manutenção das estruturas dificultadoras. E meu argumento 2 foi sobre interseccionalidade e tal, daquela Carla Cotirene. No caso, esse foi o repertório. O argumento em si foi sobre vários problemas atingirem concomitantemente as pessoas. Enfim, as pessoas enfrentarem vários preconceitos de uma vez. Então, foi sobre isso. Na introdução, eu falei sobre partilha da África. Enfim, estabeleci um paralelo aí entre isso e agora. Eu usei longa duração de Fernando Bradel. Bom, a redação pra mim até que fluiu. Eu fiquei meio impressionado. Eu só achei que eu errei bastante, eu rasurei bastante, né? Eu fiquei contando os ques, eu tava agoniado com o qual, os quais, o qual, a qual, que, enfim, pra não cometer, né, esses queísmos e essas repetições, eu fiquei meio preocupado com a competência 1, né? Preocupei tanto que eu acabei errando, né? Eu depois fui ver a vista pedagógica, né? Vou até mostrar. Eu acabei perdendo na competência 1 e na 5. Não fiquei decepcionado por perder na 5, porque faltou espaço no meu texto, na verdade, para escrever. Eu imaginava que podia estar ruim. Eu gostava sempre de fazer um resgate do conhecimento de mundo 1 na intervenção. E eu não consegui fazer isso, então disse, poxa, faltou isso, né? No caso eu fiquei com 180, porque um deu 160, outro deu 200, né? Fez a média aí, são dois corretores. Na C1, dei essa vacilada, né, cara? Perdi 40 pontos. Como eu tava sem fazer a redação há muito tempo, então eu acho que eu também posso ter errado algumas palavras e tal.
Eu não sei, pra ser sincero, eu não consegui fazer uma análise muito profunda da minha redação. E aí, só pra finalizar o vídeo, né, pra mim foi muito inesperado fazer 155 mais. No outro ano, acho que eu tinha feito 149 questões, 150 das 180, né, sendo que eu tava no pré, tava bem mais preparado, tava estudando, né. Então, bom, foi muito surpreendente pra mim, já falei sobre isso no outro vídeo, né. E aí, esses 156 acertos das 179 questões me renderam 797,24 de média geral. Pra mim foi muito bom. Inclusive, isso aqui foi minha tela do SISU, né, de aprovação. Eu passei em 63º e minha média foi quase beirando a nota de corte, né? Na verdade, depois isso aqui subiu quando rodou a lista de espera, então eu fiquei em 59º, se eu não me engano. Rodou 4 pessoas, exatamente. Então, foi isso, né? Cada centésimo na medicina importa. Importa muito. Então, uma questão que eu tivesse errado, provavelmente já estaria fora. É assustador isso. Então foi isso. Essa foi a ideia do vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você puder, se inscreva, dê o like também no vídeo. Se quiser ver também o outro vídeo que eu já tinha gravado, que tá bem grande, eu aconselho ver em velocidade maior. E é isso. Valeu e até mais.